Eu quis escrever esse texto logo após as eleições, enfim, o ciclo eleitoral que nós vivemos, eleições municipais no Brasil, e logo na sequência, poucas semanas depois, tivemos as eleições americanas. E eu tinha uma impressão de que, ao assistir os comentários políticos na televisão, nos jornais, é, a gente podia reunir, digamos, esses comentários em dois grandes grupos, né? Um grupo que você, né, no fundo, que tentava responder a pergunta o que que essas eleições dizem sobre o eleitorado, né? Então, quer dizer, todo mundo tentando interpretar a, a essências do eleitorado em relação né, com base nos resultados eleitorais, por outro lado, uma excessiva crítica aos progressistas e à esquerda, né? Como se fosse a esquerda não sabe mais fazer política, os progressistas não sabem mais fazer política, e por outro lado, as análises excessivamente né, olhando excessivamente o eleitorado. Não, o eleitorado ele é conservador, o eleitorado se tornou de direita, o eleitorado rejeita o identitarismo, né? E é curioso porque a análise eleitoral era sempre a agenda de algum comentarista político. Então, os mais de centro iam criticar o identitarismo e criticar a esquerda. Você ia ter os de esquerda iam falar, no fundo, que não, ao contrário, o Boulos perdeu porque o Boulos não foi o Boulos. A, então, acho que tem uma, né, por um lado você tinha aqueles que diziam que não, o Guilherme Boulos não ganha em São Paulo porque ele não compôs o suficiente com o centro. E tem outros que vão dizer que não, ele perdeu as eleições porque não, ele não foi radical o suficiente, ele não foi o próprio Guilherme Boulos, né? Eu acho que nos dois casos, é claro que são análises totalmente, perfeitamente pertinentes. Não estou dizendo que elas não são válidas, eu só acho que elas são muito incompletas, né? Elas tentam dar uma resposta imediata para um problema que não é tão óbvio de se resolver, né? Então, quer dizer, né, dentro de um cenário em que você tem uma criminalização grande da esquerda dentro do eleitorado, haveria espaço para o Boulos se radicalizar mais? Por outro lado, é isso, no momento em que você tem a extrema-direita radicalizando por um lado, seria possível, como é que você combate a extrema-direita sem, né, radicalizar na mesma proporção? Enfim, são questões que eu acho que é tão difícil de tentar ter uma conclusão definitiva sobre por que o Boulos perdeu ou por que a Kamala perdeu nos Estados Unidos, que eu acho mas claro, mas aí entra no comentário entra sempre uma agenda ou de mais radicalização da esquerda, ou de criminalização da esquerda, ou de que a esquerda e os progressistas são incompetentes, são identitários, perderam a conexão com a população, etc. É, e, de novo, acho que todas essas críticas são pertinentes em alguma medida. Mas, primeiro, acho que elas não se aplicam unicamente à esquerda. Eu acho que elas se aplicam a todo o espectro político que a gente conhece, né? Porque quando a gente vai pensar no que é, ah, como é que está o centro, né? Ainda mais no Brasil, né? O centro teve 3% dos votos nas eleições passadas, né? Como é que o centro tem conseguido articular uma plataforma eleitoral interessante, né? É, a, Aí você tem algumas conclusões de que o centro teria ganho as eleições no Brasil. Mas como que o centro ganhou? Não é o centro que ganhou. Quem ganhou foi o status quo político, a classe política. A classe política não é centro. A classe política é uma classe política nada ideológica. Ela é simplesmente, ela não é, né? Ela está no poder, sempre esteve e continuará durante muito tempo. Então, mas essa avaliação de que como se o centro é, no Brasil tivesse, acho que o centro tem o mesmo problema que a esquerda também padece claramente de uma desconexão com o eleitorado. É, e a direita também, né? Porque acho que a gente chama de direita aquilo que não é de direita. Isso é uma coisa que acho que que é uma batalha que a gente já perdeu, né? A gente chama a extrema-direita de direita, quando ela não é. A extrema-direita, a maior inimiga histórica da extrema-direita é a direita. É a direita que contém a extrema-direita, não é a esquerda que combate a extrema-direita. Quem combate a extrema-direita é a direita. A grande tragédia hoje em dia é que a gente não tem mais direita. A direita se esfacelou, morreu, não tem mais conservadores relevantes politicamente em nenhum lugar do Ocidente. A gente não tem os poucos partidos conservadores que ainda têm alguma performance eleitoral, como na Espanha, por exemplo,
é um partido de direita que basicamente incorporou todo o discurso da extrema-direita e por isso que ele está lá. Mas se não, mas o PP já deixou de ser PP, o PP já virou um Vox, né? Então, tem sido muito difícil a gente atribuir apenas à esquerda uma desconexão ou uma incapacidade de conseguir é, trazer propostas para a população. Então isso é um incômodo que eu tenho. Acho que é um problema de toda a classe política, de todas as ideologias como a gente conhece, de todas as ideologias que foram vencedoras no fundo da Segunda Guerra Mundial. Então acho que esse é o primeiro elemento que me motivou a escrever o artigo. O segundo elemento era justamente esse da gente parar de olhar tanto para as eleições a partir do eleitorado, né? Como se as eleições fossem, é, como se o eleitorado fosse fixo, fosse uma essência, que já tem predisposições, que já tem identidades muito definidas, preferências muito definidas, e que os candidatos simplesmente se colocam como se fosse uma lei da oferta e da demanda, e que os candidatos, na realidade, estão simplesmente colocando, oferecendo e casando com a demanda do eleitorado. Eu não vejo as eleições desse jeito. Eu acho que a gente, ao olhar excessivamente para o eleitorado, a gente esquece a capacidade que a política tem de construir eleitorado. E eu acho que essa é uma grande realização da extrema-direita, e acho que essa é uma grande lição que a extrema-direita traz, inclusive, para os democratas em geral. É que ela constrói eleitorado. Ela consegue construir eleitorado, coisa que há muito tempo as forças tradicionais da política, sejam de esquerda, de centro ou de direita, já não constroem mais eleitorado. Então, acho que tem um elemento de agência ah, dos políticos e do discurso político que a gente deixa totalmente de lado quando a gente, no fundo, diz que, não, é que a esquerda não consegue mais dialogar porque é um eleitorado evangélico e o eleitorado não gosta dessa coisa de banheiro unissex e daí por diante, né? Fica essa explicação fácil para algo que é muito mais complexo, né? Quer dizer, então, essa era a segunda grande motivação para escrever o artigo. E aí eu começo a, no fundo, entrar na questão do dispositivo eleitoral, né? E eu acho que o dispositivo eleitoral, ele tem, se a gente for pegar historicamente, tem aquele filósofo francês, o Castoriadis, que, enfim, grande conhecedor da Grécia Antiga, por óbvias razões, inclusive de passaporte, ele tem ele faz uma análise muito curiosa né, que, é, que vai contra o senso comum, né? Que na verdade a eleição ela é um instrumento da aristocracia, né? É, e não um instrumento da democracia. É, a democracia ela se dava em Atenas. Eu não sou especialista em história da democracia de Atenas, então se eu falar alguma bobagem, por favor, me corrija. Mas do que eu entendo você tem em Atenas, claro, você tem uma questão problemática que nem todo mundo é cidadão, só são cidadãos os próprios atenienses e não os escravizados, só os homens, não as mulheres, e daí por diante. Mas dentro desse corpo constituinte, as decisões elas são tomadas de maneira deliberada diretamente pelos próprios cidadãos, né? Então você tem é, assembleias, as assembleias votam diretamente nas leis, nas regras, e daí por diante. Você tem a parte das decisões são tomadas por grupos que são sorteados. Então você faz um sorteio e você decide, qualquer um pode eventualmente ter que take charge, né, de alguma atividade ou de algum tipo de decisão importante. E por fim, você também tem as eleições. Mas as eleições são unicamente para os cargos técnicos. Olha que engraçado, que é exatamente o contrário do que a gente pensa hoje. Então, o cargo técnico, no fundo, você tem que ser, não sei, um grande líder da Marinha. Você, né, tem posições técnicas que requerem, no fundo, a eleição para você definir entre pessoas que já são preparadas para a função e que elas possam exercer essa dimensão técnica. Então, o dispositivo eleitoral ele está ligado à aristocracia desde sempre, né? Claro que hoje em dia ele não define uma aristocracia, né? Não são os melhores que estão sendo eleitos, mas o fato é que a ideia da eleição é, no fundo, você delegar o poder para uma aristocracia e essa aristocracia governa em nosso nome.
É, e é perfeitamente compreensível que ao longo quando quando surgem eleições é, é, de maneira, enfim, nacional, mais abrangente, então século XVIII, XIX, trabalhei na Europa, realmente faz todo sentido você ter é, as eleições serem, no fundo, uma delegação da população votante para esse grupo pequeno de tomadores de decisão. O problema é que, é, na época em que se fazia isso, a disponibilidade tecnológica era outra, é, a maneira como a informação circulava na sociedade era outra, né? Você tinha muito mais intermediários, você tinha jornais com muito mais poder, você tinha sindicatos com muito mais força, você tinha partidos políticos que eram partidos políticos. Hoje em dia a gente não tem mais partido político na Europa, por exemplo. Você não tem mais. Os ingleses ainda têm, mas não sei até quando. E muito por conta do sistema eleitoral deles, justamente, que nesse sentido, que tem problemas, mas que em algum lugar manteve as agremiações políticas. Estados Unidos, eu acho que é um problema tão complexo, né, os democratas e republicanos, eu acho que ter dois partidos que perduram lá é um excelente indício da má qualidade da democracia que tem lá, né, porque no fundo, existem esses dois partidos porque você não consegue construir um terceiro ou um quarto, né, mas você pega sociedades mais democráticas, como a da Europa Ocidental, né, a Alemanha virou uma sopinha de letras, de partidos, França nem se fala, qualquer político cria o seu movimento, parece o Peru. A França parece o Peru. Peru que sempre foi assim, né? O Fujimori vai ser candidato, aí ele monta o Peru 1990, a primeira eleição dele. A segunda eleição dele é Peru 95. A terceira é Peru 2000. É sempre todo ano, cada eleição ele muda partido. O Peru é assim, a França está virando isso. Né? A Itália nem se fala, e daí por diante. Então, esse esfacelamento dos partidos políticos, é, ele, quando a gente tem um elemento dispositivo eleitoral, ele implica a necessidade de partidos políticos sólidos e que funcionam corretamente, que têm uma ideologia, que têm base social e daí por diante. É, e por fim, acho que tem um elemento comunicacional que é determinante, né? E os valores que estão atrelados também a essa sociedade, uma sociedade muitas vezes industrial, uma sociedade muitas vezes com classes relativamente bem definidas. É, então, o elemento, o dispositivo eleitoral é, a, tem todas as suas justificativas e funciona bem dentro desse ambiente, dentro desse contexto, dentro de um contexto comunicacional, societal e político mesmo. E eu acho que é um pouco como se todo o entorno do instrumento tivesse não acabado, mas sido profundamente transformado, né? O ambiente comunicacional é outro, completamente diferente, muito mais confuso, muito mais fragmentado. A gente já não tem é, as chancelas do que a gente entende como verdade coletivamente, então, no fundo, tem uma fragmentação absolutamente absurda que a gente não consegue se entender. Por outro lado, os partidos políticos se esfacelaram, fragmentaram também, viraram, como muito, agremiações eleitorais. É, por outro lado, os valores da sociedade também já são muito diferentes, né? Tem um certo respeito ao outro, uma certa civilidade, uma certa educação, já também não existem da mesma maneira, mas a gente conserva o instrumento eleitoral como se não é a democracia equivale-se a eleições, né? E eu acho que a democracia é muito mais o resto do que as eleições em si. É, e eu acho que é isso que é o grave problema que a gente tem vivido hoje em dia. Quando a gente pensa na, na, na as eleições seguem funcionando muito bem. A, a gente está elegendo provavelmente líderes para o executivo cada vez mais carismáticos e cada vez mais representativos, não no sentido representativo, sociologicamente representativo, mas representativo no sentido do desejo de segmentos da população. Né? O Trump ele é adorado por uma parte da população americana. O Bolsonaro é amado por uma parte da população americana, brasileira, né? O Milley, todos esses caras existe uma paixão muito grande de uma parte do eleitorado por eles. Então, o voto está entregando a representação em alguma medida, né? Mas são lideranças antidemocráticas em termos de valores. E eu acho que é isso que a gente não deve nunca deixar de. Acho que esse que é o que é o que é a grande ambiguidade, grande contradição
é, que a gente tem que levar em consideração, e que eu acho que, mais uma vez, o instrumento do voto acaba, em algum lugar, é, não apagando, mas no fundo nos cegando em relação a essa contradição. E então é um pouco nessa ideia de que tem um humorista que eu gosto muito, Jon Stewart, nos Estados Unidos, falou: não, o Trump não é fascista, porque o Trump foi eleito pelos americanos. Enfim, já demonstra um desconhecimento histórico, os fascistas geralmente são eleitos, então esse é o primeiro ponto. Os fascistas têm eleitorado, não são um grupo de militares, não são um grupo de liberais que geralmente não são eleitos, né? Os fascistas têm voto. É, não é, né? Não é porque foi eleito que necessariamente isso é necessariamente uma posição desejável ou que a gente deveria normalizar simplesmente porque foram eleitos, né? Então, eu acho que entra por aí. E aí, faço só para terminar e concluir e passar para os demolidores soberanistas, eu chego à seguinte, é, eu tento pensar um pouco o que hoje em dia significa você governar, né? Nos dias de hoje. Então, a gente elege para quê? A gente elege uma aristocracia para que ela governe em nosso nome. Mas essa aristocracia não consegue mais governar como ela conseguia governar antes, né? Porque primeiro, nós temos uma situação de interdependência é, global em todos os países. Não existe a possibilidade, como existia há 50 anos atrás, de um governo realmente fazer diferença na política econômica, né? Hoje em dia, você tem um grau de interdependência tão gigantesco que não é possível um governo ter essa soberania sobre a sua política econômica. Também não existe a capacidade de você é, a- atender a- e estabelecer políticas universais está cada vez mais difícil porque não há dinheiro, em geral, nos países, né? Que você tem um declínio no orçamento de investimento de maneira recorrente desde os anos 80 em várias democracias do mundo. Então, quer dizer, tem menos recursos comparativamente ao que se já teve para serviços universais, educação, saúde e entre outros, né? É, você não consegue financiar um estado de bem-estar social onde ele já existiu, né? O Brasil começou a montar ele mais tarde e a gente nunca conseguiu financiar ele, a gente tenta manter o pouco que a gente tem. Mas o fato é que governar tem sido cada vez mais difícil. É, e porque o Estado já perdeu a soberania, o Estado-nação já perdeu a soberania sobre a maioria das políticas públicas, de fato. E as políticas públicas onde ele tem soberania, onde ele realmente é decisivo, é a fronteira, porque quem controla na fronteira, quem é soberano na fronteira é o Estado-nação, e forças de repressão, né? Então, claro que um governo não é mais capaz de, ah, sozinho, de fazer uma redução extraordinária e criar, digamos, tornar o Rio de Janeiro seguro, né? Que seria, ou São Paulo, agora que São Paulo está indo para o mesmo caminho que a gente estava e que nós estamos desde sempre. É, mas é muito difícil. Você tem tráfico internacional de drogas que você não tem como controlar. Não basta só ter mais repressão ou mais polícia. Também não basta só a gente ter uma polícia que é humanizada e que respeita os direitos humanos. Quer dizer, não tem muita solução, né? Para a situação de segurança pública das maiores preocupações da população brasileira, porque tem esse grau de interdependência muito grande. Mas existe a solução Bukele, de você prende metade da população sem saber se é culpado ou não é culpado, você de fato tem uma queda nos números, ou pelo menos a sensação de segurança aumenta. Isso é uma solução viável do ponto de vista humano? Não, porque ela é bárbara do ponto de vista humano. Isso é uma solução viável do ponto de vista da própria efetividade, esqueçamos o lado, digamos, ético. Acho muito pouco provável que seja duradoura essa segurança que o Bukele entregou. Mas ele de fato entrega. Ele está entregando nesse momento. Porque segurança, se você quiser prender gente, você tem polícia, você mandar as pessoas, a polícia ir prender as pessoas. Então, e a fronteira é a mesma coisa. Por isso que eu acho que não é à toa que o debate público sobre governos em geral tem ido sempre para fronteiras ou segurança.
porque são duas áreas em que o governante pode fingir que entrega, não estou nem dizendo que ele entregue, ele pode fingir que entrega. É, e coisa que ele não consegue mais em educação, em saúde, na economia e daí por diante. Então, acho que, é, claro, tem várias explicações porque a gente tem essa crise de incumbentes, que o Otávio já várias vezes falou no grupo de WhatsApp, inclusive, sobre essa grande crise de incumbentes que nós temos no mundo, né? É, mas essa pode ser uma das questões, quer dizer, o governar se tornou muito mais difícil. Governar hoje não é governar de 50 anos atrás. E, e isso, evidentemente, né, se cada das eleições a gente vai prometer que a gente vai resolver os problemas de desemprego, ou os problemas de desigualdade, os problemas de educação, de saúde de uma população, é, a gente, no fundo, não vai conseguir cumprir com as nossas promessas. Se chega alguém como a Meloni, ou como o Bukele, ou como, enfim, algum desses de extrema-direita, e promete que, no fundo, o que ela vai fazer é impedir que casais gays possam adotar crianças, que ela vai fechar a fronteira para os imigrantes. Essas coisas são possíveis, em alguma medida, de serem executadas e serem entregues. Então, acho que tem um elemento em que isso torna eles ah, dificilmente derrotáveis em eleições, porque a arte de governar mudou, não é mais sobre tanto governar, e muito mais sobre soberania, e a soberania está escassa, ela acontece em poucas áreas. Então, eu acho que existe pouco espaço para os democratas agirem. E é nesse sentido que eu acho que a via está pavimentada para os soberanistas e para os demolidores. Os demolidores, eu acho que é mais a extrema-direita americana, né? Estados Unidos, Brasil, Argentina. O Milei é o demolidor por excelência, né? Pessoa que acha que justiça social é uma coisa equivocada. Ele é bem o cesarista do Antônio Cândido, Eugênio, porque realmente ele é a antítese do cristianismo em todos os seus valores. No ator ele xingava o Papa Francisco, né? Então, quer dizer, ele não poderia ser mais anticristão, anti-humanista, anti qualquer coisa. É, você tem o Trump, tem muito mais uma tendência demolidora, mas que oportunisticamente entrou na lógica soberanista também, né? Que eu acho que muito pelo Steve Bannon. Mas agora que ele está com o Stack Bros de Silicon Valley, que não está nem para soberania, todo mundo acha que é Deus, são os eugenistas sociais que acham que a gente vai derrotar a morte, que a gente vai curar problema de climate change com, sei lá, fazendo o que com os átomos. Enfim, é uma gente que tem uma confiança na sua capacidade intelectual muito extraordinária, e que dificilmente, mas que são os demolidores completos, né? Só haja visto que o Musk já começou a anunciar nos Estados Unidos. Então, e na Europa, eu acho que tem uma questão mais da soberania, né? Quer dizer, a questão da imigração, da fronteira, a tradição fascista que tem na Europa até hoje, né? Quer dizer, a Meloni é movimento social italiano, né? É uma linha direta do Mussolini a ela, não é nem uma inspiração, é totalmente conectado. Bom, Marine Le Pen nem se fala e daí por diante. Então, é, eu sinto que os soberanistas e os demolidores, diante dos cenários eleitorais como estão colocados, têm grandes vantagens sobre todos os outros candidatos que se colocam como possíveis governantes e como aqueles que desejam resolver os problemas da população, se propõem a resolver o problema da população. E é por isso que eu acho que a gente precisa de uma agenda que diminua, não acabe com o voto, evidentemente, de maneira alguma, mas que possa justamente colocar mais democracia em mais instrumentos. Então, no fundo, tirar mais poder da classe política e jogar para a população. E aí você tem vários mecanismos, mas é essencialmente isso. Gente, acho que eu me estendi demais. Peço desculpas pelo excesso por ser muito prolixo. Como é que se opera, se é que você pensou nisso, essa mudança? Seria retirando de pauta certos tipos de decisão? Seria diminuindo o peso ou o mandato ou as competências dos eleitos? Seria instituindo formas novas de consultas, seria esvaziando a pauta do legislativo ou do executivo. Enfim, como se opera, se é que você pensou nisso, porque não é uma obrigação, a sua contribuição
já é suficiente e tudo. Mas, assim, se você pensou nisso, como seria essa operação? Aí eu faço dois comentários de sustentação da pergunta. O primeiro é da ordem do entretenimento, porque quando você expõe com muita clareza que o voto representa o desejo, mas não um mandato, porque o voto não transfere um job, né? Uma tarefa, uma missão, um escopo, mas o voto delega pelo desejo, ou seja, eu gosto desse sujeito, ou esse sujeito é, fala o que eu gostaria de falar e não consigo, ou ele é uma extensão dos meus ressentimentos, ele é uma. E, e com isso, o entretenimento assume o lugar, da relação política. E o voto ou a eleição vira um capítulo a mais do divertimento público. Isso seria, um comentário para dar sustentação à pergunta, como é que se opera essa mudança? E o segundo comentário, ele é um pouco institucional, porque eu noto, em alguns outros países, existem consultas, pelo menos mais consultas. Eu agora presto um pouco de atenção por motivos familiares, apenas familiares, não é um estudo, uma pesquisa, nada disso, mas sobre o que acontece na Suíça. A Suíça tem votações, ou consultas, ou reuniões, ou em vários momentos dos ritos da democracia, a composição do governo é proporcional aos votos recebidos. Há um rodízio entre os ministros que governam, inclusive o primeiro-ministro. Ninguém sabe o nome de quem é o primeiro-ministro. Ele não é importante do sentido espetacular, midiático. E com isso parece que se consegue uma redução da incidência do carisma sobre a composição do. Então, dando sustentação à pergunta, que é uma pergunta única, como é que se opera isso? Seria alguma coisa na direção do que, por exemplo, fez a Suíça? A Suíça é um caso interessante porque até 1970 e poucos, mulher não votava. Mas mulher não votava numa das questões, porque em outras a mulher era consultada e tudo, que é um absurdo, né? Como é que a mulher não vota até os anos 70? Isso era verdade, e é verdade. O cantão que demorou mais para abrir a porta para o voto feminino, decidiu isso em 1990 ou 1990, mas, e alguma coisa. Mas mesmo assim, é uma democracia cheia de ritos complementares entre si. E não é só o voto, aquele espetáculo de Coliseu, de... Então, é essa pergunta. Sobre o desejo não mandato, que eu adorei essa tua formulação. É, eu, eu acho que essa dimensão do entretenimento na política tá ligada a essa coisa que a gente já conversou em outros momentos sobre o excessivo peso da opinião, né? No fundo, a dinâmica de redes sociais, ela nos força a opinar sobre tudo e classificar tudo sempre. Acho que nunca se falou tanto de esquerda e direita quanto hoje em dia, quando provavelmente não existe muito mais esquerda nem direita relevante no mundo, ou pelo menos isso é mais poroso, mas não, fulano de direita, fulano de esquerda, nunca talvez se popularizou tanto, pelo menos no Brasil, essa discussão de classificação ideológica das posições. Eu acho que tem muito a ver, essa obsessão de classificar tem muito a ver com, eu acho, a necessidade de todo mundo opinar nas redes sociais e, no fundo, se conformar em pequenas, né, em pequenas constelações com outros que pensam igual. Mas
Então, acho que, inclusive, para combater esse excesso de opinião, quer dizer, eu tenho uma hipótese, mas que é completamente minha, não tem nenhuma empiria, não tem nada, nenhuma validade, é, qualquer que seja, a não ser puro chute meu. Mas eu acho que esse excesso de vontade das pessoas darem a sua opinião sobre tudo tem a ver com uma certa falta de poder das pessoas, ou de uma vontade de conseguir um reconhecimento que talvez ela conseguisse se ela tivesse mais funções admiráveis ou socialmente admiráveis na sociedade. É, então, eu acho que se a gente conseguisse criar mais, se a gente realmente confiasse mais nas pessoas e desse mais decisões para as pessoas tomarem, eu acho que talvez a gente conseguisse não acabar com esse regime da opinião que impera, porque ele é muito atraente, ele é muito né, ele vicia, é um entretenimento, etc. Mas eu acho que em algum lugar talvez fizesse com que as pessoas. ah, eu acho que o melhor antídoto contra a opinião é a ação. E eu acho que o que é extraordinário da internet, no início da internet, é que a gente tinha. Você multiplicou os repertórios de ação. E, de repente, com as redes sociais nos últimos 10 anos, você acabou com. Não tem como você agir na rede social, você só faz opinião. Você dá opinião sobre tudo, né? E você não consegue agir, você não consegue mobilizar as pessoas para valer, para fazer uma ação concreta, né? Então, né, a rede social permite que você coloque a bandeirinha da Palestina ou de Israel e denuncie as barbaridades que estão acontecendo em Gaza. Mas ela não te permite você criar uma rede de solidariedade que, não sei, que doasse recursos para Gaza, por exemplo, né? Seria uma coisa que a gente faria certamente fora da rede social, né? Então acho que talvez a gente ir mais para o campo da ação e menos da opinião, eu acho que é importante como para ter uma sociedade mais democrática de maneira geral. Isso acho que é o primeiro ponto. E eu acho que os instrumentos, digamos, que permitissem uma descentralização da decisão para o cidadão seriam muito bem-vindos nesse sentido. Agora, infelizmente, só o Estado é capaz de dar esse poder ao cidadão. A gente não tem como tirar dele, a não ser que se fizesse uma revolução mesmo. E aí, a revolução está na extrema-direita, então a gente certamente não quer que nenhuma revolução aconteça. E se alguém for fazer revolução, vai ser a extrema-direita, não seremos nós. Então, eu acho que tem um elemento de que os governos progressistas, né? Então, assim, é espantoso que no governo Lula que o Partido dos Trabalhadores, que nos anos 80 pensava em inovação democrática, foi fundamental para a democracia no mundo inteiro ao criar a inventar uma série de dispositivos super interessantes de democracia participativa. Hoje nem sabe o que é isso. Acho que se você fala que é orçamento participativo, eles não devem nem lembrar o que que é. Então, virou um partido de quadros que só pensa em ganhar a próxima eleição, né? Então, sempre vamos garantir a governabilidade com a classe política tradicional de sempre e garantir que a gente ganhe as próximas eleições, né? Virou isso, não tem um olhar para como é que a gente volta a ter uma agenda de reforma democrática, de fato, como eles tinham no passado. É, e eu sinto que falta muito, porque os próprios mecanismos que existiam e que o PT introduziu no Brasil nos anos 80, eles evoluíram, porque eles foram exportados para o resto do mundo, o resto do mundo começou a aplicar, começou a usar tecnologia em cima deles, né? Enfim, hoje em dia o pouco que restou no Brasil é totalmente anacrônico, né, não é inovador como era nos anos 80 e 90. Mas acho que você tem elementos disso que seriam fundamentais que governos democratas, não vou nem chamar de progressistas, eu digo do Macron, do Lula, do Biden, todos esses, colocasse, aproveitasse o momento que temos de governo para transferir mais poder para a população. Porque eu acho que banalizar a tomada de decisão é fundamental para a gente ter uma sociedade mais democrática. Isso não ser uma coisa que fica só na mão de uma aristocracia eleita. É, então, acho que vai muito por aí. Eu acho que a Suíça é um excelente exemplo, Eugênio. Eu conheço pouco a Suíça, mas mesmo você ver assim, a extrema. Claro, você tem muito racismo na Suíça. E você tem decisões ah, profundamente islamofóbicas que já foram tomadas, de proibição de mesquita, de coisas gravíssimas na Suíça. Mas é verdade que ah, bom, teve o Oscar Fressinger, que era uma liderança de extrema-direita suíça muito carismática, mas ele nunca teve mais do que ser um deputado que era convidado às vezes para falar na televisão. A extrema-direita na Suíça, não sei o quanto que ela tem essa capacidade ou tanta força assim. Talvez esteja enganado por não estar acompanhando
a política suíça, mas eu acho que a Suíça é um bom exemplo da banalização da decisão, né? Todo mundo toma um pouco de decisão todos os dias, e são várias decisões, você não sabe muito bem quem é o primeiro-ministro, tá tudo bem, né? Então, acho que isso acho que são bons exemplos, e acho que poderia também ser uma maneira da gente conseguir contrabalancear essa obsessão que nós todos temos de dar nossas opiniões nas redes sociais. O seu texto, ele me impressiona pelo fato de que é um texto que faz um diagnóstico que ele parte da ideia das análises de resultados eleitorais, de perspectivas eleitorais, supondo uma conexão causal, né, entre sociedade e política mediado pelo voto, no qual existe, né, um engano, uma ilusão de base que seria preciso inverter, né? E que você coloca muito bem que essa inversão está em ver a política não no resultado do processo, mas na construção do processo que resulta na configuração desse mecanismo do voto. E acho que você joga muito ao mesmo tempo com elementos de grande amplitude histórica, como a análise ali do arroz com feijão, das posições muito específicas, e acho muito notável e muito importante essa sua capacidade de fazer isso, né? Também acho iluminador que você veja que todo o processo, vamos dizer, político que a gente viveu na história da democracia do pós-guerra, é, ela entronizou o resultado da guerra, onde as forças vitoriosas que iam da direita à esquerda, né, tiraram do jogo a parte derrotada, que foi a extrema-direita, que estava, vamos dizer, praticamente fora do jogo político nesse tempo. E você mostra que há essa grande torção, essa grande inversão histórica que nós estamos vivendo, que é uma espécie de erosão do processo político mediado pelo voto, o Estado-nação, né? Que põe em crise todas essas, vamos dizer, correntes, e traz a extrema-direita para um jogo, justamente, de volta, e ela justamente que se beneficiando, né, se prevalecendo das novas condições que permitem a ela jogar, não é? Com uma estratégia que você identifica como sendo essas duplas dos soberanistas e demolidores, né? Que também é outra coisa muito esclarecedora do caminho que você faz, né? E o seu texto vai indo todo e ele desemboca num parágrafo onde ele aponta o que seria não mais o diagnóstico, mas uma espécie de lugar propositivo, né? E realmente o que eu trouxe comigo esse tempo todo e esse parágrafo, né? Como expandir esse parágrafo? E a pergunta do Eugênio vinha exatamente sobre ele. Na sua fala, acho que não por acaso você falou, quando chegou nesse ponto, você diz, não, eu já ocupei muito tempo, e aí você falou só uma frase, então até diminuiu, né, o espaço dado para a questão das questões, né? Que é se essa grande virada de jogo, né, que virada de jogo, por outro lado, podem fazer, né, forças que sejam, em soma, né, progressistas e transformadoras, ou como responder a isso, e como responder a esse lugar que a extrema-direita ganhou no mundo. Então, a pergunta do Eugênio te permitiu, né, é, colocar questões em relação a isso. Isso eu acho uma grande questão. Envolve é uma discussão que se abre, né, é uma questão, mais que uma discussão, é um desafio que se abre e é muito maior do que este momento aqui. Mas eu acho importante que você está fazendo essa pontuação, né, e que, respondendo ao Eugênio, você também foi a isso. Então, tendo ele feito a pergunta que eu faria e considerando que essa pergunta estará, né, que é bom que você tenha colocado ela, né, em jogo, eu faria um pouco a pergunta oposta. A certa altura você disse que os demolidores, quer dizer, é muito interessante também esse jogo entre que Trump como sendo capaz de ao mesmo tempo associar soberanistas e demolidores, né? E que esse processo de demolição, que limites ele tem, afinal? Porque ele se baseia, como você diz, numa capacidade de entregar. Entregar o que é mais imediato e evidente, justamente na impossibilidade
de entregar, vamos dizer, respostas, vamos dizer, de gestão, ou do que seja, de sentido, né? É um cesarismo que desmantela o Estado e nisto extrai, vamos dizer, os seus trunfos, né? Então, é claro que há nisso também fraquezas e vulnerabilidades associadas aos imensos poderes, né, que estão investidos e apostados nisso. Então, será que você poderia falar um pouco sobre esse lado? É porque aqui mesmo você diz, quem sabe eu torcendo para que essa extrema-direita se mate a si mesma por dentro, você disse, né? Então, a pergunta é, no processo de demolição, a cobra não morde o rabo e ela não, de algum modo, toma o seu próprio veneno algum adiante? É possível a gente pensar, né, em perspectivas, pelo menos vamos dizer, complexificar ou enriquecer o quadro, mas essa que é a questão que eu poria. E muito obrigado, então, a todos nós aqui, a mais uma vez, esse espaço, né? E a você, Miguel, que gosto muito de ler o que você escreve mais uma vez. Eu acho que a tua pergunta ela é fundamental, né? Dos demolidores, para onde é que isso, né? O que que eles vão entregar, né? Porque a entrega de curto prazo é muito fácil, né? A entrega de curto prazo é destruir, é o que o Milei está fazendo e ele está entregando, né? Ele está entregando um país com inflação muito menor, o país estava à beira de uma hiperinflação, mas matando as pessoas de fome, mas ele está entregando uma inflação mais controlada do que estava anteriormente. É, eles podem estar. Né, o Musk supostamente parece estar entregando, né, vai fechar o USAID, vai fechar não sei mais o que, quer destruir tudo, o Departamento de Educação também, e daí por diante. Né? Tem que ver até onde ele consegue, por decreto, fazer isso, e quanto que o Congresso vai deixá-lo. Mas o fato é que existe uma agenda de destruição do Estado administrativo, né, e que isso precede, acho que até vai além da questão democrática, né, é a ideia de um Estado weberiano, né, de uma burocracia, de uma organização social através do Estado, quer dizer, que é muito preocupante, e muito grave, né, e nesse sentido acho que tem uma diferença com os soberanistas, pelo menos ah, tem uma diferença com o fascismo europeu, que eu acho que ele tem uma relação com o Estado que é muito diferente, mas aí pode ser simplesmente por uma questão de diferença cultural entre os continentes, né? Os europeus mais estadocêntricos, né? O peso da monarquia, não sei, enfim, aí eu não vou saber o que tem, e a coisa americana mais, né, faroeste, talvez seja simplesmente isso, mas eu acho que tem diferença sim, porque eu acho que existem soberanistas na América Latina e soberanistas também nos Estados Unidos. Mas o fato é esse, quer dizer, a destruição do Estado administrativo é muito simples de fazê-la, né? Quer dizer, é muito mais fácil destruir o Estado administrativo do que construí-lo. É, mas o que que fica depois, né? Eu acho que não, depois de um certo momento em que não melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que isso certamente terá limitações em termos de popularidade. Eu acho que eles não estão preocupados com isso. O que eu acho que eles estão realmente preocupados é em ter certeza de que todo aquele que tem força, ainda que seja muito pouca força, possa exercê-la livremente, né? Porque o que eles querem para eles, né? No fundo, o pessoal do Silicon Valley quer é não ter nenhuma regulação, no fundo, né? O que o Trump quer é poder fazer o que ele sempre fez a vida toda dele, é, é, sair com várias mulheres, enfim, ganhar dinheiro de qualquer jeito. Eu acho que esse elemento de qualquer um que tenha força, ainda que seja muito pequeno na sociedade, ele possa exercê-la plenamente. E que, no fundo, o Estado administrativo impede isso, né? Porque ele exige deveres, né, da sociedade, dos cidadãos. E eu acho que até tem uma parte do texto que eu falo, né, sobre essa obsessão de chamar esse pessoal de conservadores. Conservadores têm uma agenda de deveres, né? O conservador é aquela coisa do, né, todo mundo pensa em direitos e ninguém pensa em deveres. Esse é o conservador clássico, né? Que todos nós já ouvimos isso, né? De algum conservador. Mas esse pessoal não quer deveres. Esse pessoal quer só. E também não quer direitos, eles querem força. É, e eu acho que isso é uma diferença crucial entre o que seriam os conservadores e os demolidores nesse sentido, né? Não, é um mundo sem deveres, só com gozo, como a Cristana aqui
né, o Eugênio um pouco, né, no brilhante livro dele, e também na questão na, na, na dimensão que você constitui um pouco uma terra de ninguém, que cada um pode exercer sua força. Então é isso, é o marido que pode ser super explorado no Uber, mas ele quer continuar batendo na mulher e nos filhos, sem que ninguém enche o saco dele, né, sem que tenha conselho tutelar tirando os filhos dele, né? Eu acho que vai muito por aí, e, e acho que isso e, e é terrível, mas acho que para essas pessoas que querem exercer o pouquinho de força que elas têm sobre alguém mais fraco, eu acho que eles sempre vão estar entregando alguma coisa. Então vai ter sempre uma parte do eleitorado que vai estar extremamente satisfeita com eles. Eu acho que isso é tragédia, mas eu não sei o quanto que isso faz maioria. Mas até lá eles talvez tenham destruído o instrumento do voto. Eu concordo com você sobre o papel da direita, dando o nome correto que as coisas têm, né? Direita e extrema-direita. Eu concordo com você com a análise de que a direita é que faz a barreira de contenção para a extrema-direita e é quem deve fazer. Só que isso nos coloca num dilema que é o seguinte: quando a gente se pergunta o que a esquerda pode fazer ou o que o campo mais progressista pode fazer, a gente está dizendo que nós podemos fazer, né, de uma certa maneira. Só que quando a gente está dizendo o que a direita tem que fazer, é mais complicado porque a gente não tem esse combinado, né? E como que faz? E, por outro lado, eu entendo que é fundamental que a direita faça o seu papel de barreira de contenção, porque, primeiro, não tem como a esquerda fazer isso, concordo com isso, e segundo, quando a esquerda faz isso, a esquerda se desloca mais para o centro e até para a direita, né? E não tem espaço suficiente para ser esquerda. E que, basicamente, claro, é uma coisa muito simplista para dizer que é o que está acontecendo, mas, em parte, é o que está acontecendo. Então, eu queria saber como é que você vê isso, né? Como é que a gente sai dessa situação do qual a gente não tem agência, digamos assim, né? Como é que você vê esse futuro? E, segundo, é um comentário que você não precisa responder, mas a gente pode ir pensando e falando depois, que é o quanto, talvez, a gente tenha que pensar, no caso das ciências sociais, os mecanismos que a ciência política tem para entender e não captar apenas o eleitorado, mas para entender a construção do eleitorado. E aí, enfim, você sabe que eu sou da antropologia, e a antropologia tem referencial e material para isso, né, para pensar essa construção. E aí não é dizer que a antropologia está uma superioridade, mas, por outro lado, a antropologia tem outras limitações, que é de não fazer, principalmente vai pensar o eleitorado, de não tentar fazer generalizações além do seu campo mais restrito. Então, ou seja, tem dois limites aí em termos disciplinares, né? Mas eu queria ouvir de você, enfim, em relação ao primeiro caso, mas o segundo, para a gente pensar, enfim, e depois talvez conversar em outro momento, uma reflexão de disciplina mesmo, né? O quanto a ciência política, como referencial que tem sozinha e a tradição de pensar o voto como uma coisa feita, consegue pensar a construção. É isso, muito obrigada. Isabela, vocês antropólogos são muito mais importantes do que nós cientistas políticos para entender os novos fenômenos. Mas é verdade, muito mais. A ciência política virou uma economia B, assim, uma economia com uma matemática ruim. Assim. Não que a economia tenha uma matemática muito sofisticada, mas é mais do que, do que os nossos exercícios estatísticos de nós politólogos. Mas é um pouco. A ciência política virou cada vez mais, vai para um lugar é, mais de criar essas determinações, de inferências causais, etc., que eu acho que tem o seu lugar, mas que tá muito distante dos fenômenos políticos extraordinários que estão acontecendo hoje em dia e que a gente não tem ferramenta dentro da ciência política. Então, acho que eu sempre aprendo mais com os antropólogos, você é uma delas, sobre o bolsonarismo, por exemplo, do que com os cientistas políticos. É, aliás, vale lembrar que os nossos melhores cientistas políticos não acreditavam na possibilidade de eleição do Bolsonaro em 2018, porque, de fato, do ponto de vista da ciência política, ele não se encaixava em nenhum dos determinantes eleitorais que a ciência política ensina. Então, quem estava olhando para a possibilidade de eleição do Bolsonaro eram as outras disciplinas, não eram, sobretudo a antropologia, não era a ciência política, certamente. Então, acho que isso. Então, eu concordo totalmente com você que a importância da gente conseguir entender a construção de eleitorado, eu acho que passa muito pela antropologia e pela antropologia política, digamos assim. Sobre a tua outra pergunta, eu acho que aí é uma pergunta mais estratégica, né? Como é que a gente, né, de um campo
eu acho que ela a, eu acho que em algum lugar é, eu acho muito difícil. Eu não tenho uma resposta para ela, mas eu acho que ela é fundamental, né? Como é que a gente consegue reconstruir uma direita democrática forte, né? Como é que a gente consegue ter conservadores? Os liberais nunca foram muito bons de voto, então talvez sempre vai ser né, partidos menores, mas como é que os grandes partidos populares, conservadores do passado, como é que você consegue reconstruí-los ou pelo menos essas ideologias terem essa força? Eu, infelizmente, vejo cada vez menos espaço para elas. Eu acho que muitas vezes eu conheço vários conservadores que votaram no Lula, né? Porque conservador, por razões conservadoras, né? Dizendo, não, eu sou conservador, portanto eu sou antirrevolucionário. Quem tem chance de fazer uma revolução é o Bolsonaro, não é o Lula. Então eu vou votar no Lula, apesar de ter horror à esquerda, porque eu quero evitar uma revolução. Né? Então, esse pensamento conservador clássico, então eu acho que os conservadores ou estão invisibilizados por um certo, é, é, enfim, foram em algum lugar hegemonizados pela extrema-direita, ou então eles estão escondidos dentro do voto de esquerda. Eu acho que a gente não está mais encontrando esse eleitorado conservador como ele antes existia. E eu concordo, eu não vejo como é que é possível é, voltar atrás. E eu acho que também tem uma outra questão que a gente, especificamente no Brasil, e aí sem querer sociologizar demais, que é tudo que eu critico no meu texto é que a gente sociologiza demais o eleitorado de maneira pré-estabelecida e eu vou cometer aqui esse erro. Mas eu acho que a transição religiosa no Brasil ela é brutal. A gente fala muito pouco dela. Porque tá, tem um cristianismo que está sendo substituído por outro cristianismo, mas são cristianismos radicalmente diferentes. Não há paralelo, não há interseção possível entre os dois. São visões de mundo radicalmente diferentes. E eu acho que talvez num país que já foi católico e não é mais, a morte do conservadorismo, a perda do conservadorismo também está ligada à decadência total do catolicismo no Brasil. Isso é uma possível pensamento. Porque dentro do mundo evangélico, acho que é possível haver progressismo como a gente conhece. Tem vários amigos pastores são progressistas. Mas eu não vejo a posição conservadora tão clássica como a gente conhece no mundo evangélico. Eu vejo ou progressistas ou vejo extrema-direita. Eu não consigo ver esse eleitorado conservador, pelo menos não como a gente conhecia, refletido no mundo evangélico. Enfim, então acho que tem muitos elementos aí para a gente pensar, mas eu não sei, realmente não será a partir da esquerda que a gente vai construir a direita. O texto, olha, fazia tempo que eu não lia um texto tão bem composto. Eu mandei para uma orientanda para ela ver como se estrutura um texto, uma argumentação espetacular. Bom, eu fico muito tímida, porque eu não sou cientista política, sou ignorante. Mandei um texto uma vez, eu fiz a ousadia. Aliás, me baseei em você, mandei o texto para publicação e ele foi recusado 2 vezes. Então, eu falei, eu tenho que me reduzir à minha ignorância. Bom, mas o Otávio me convidou e eu realmente gostei muito do seu texto e eu concordo muito com ele. Eu já corri para o texto para ler assim que ele chegou, porque intuitivamente me perturba essa obsessão do voto, e assim tenho pensado exatamente no que você coloca, a crise da, democracia representativa. Bom, mas só a intuição. Teu texto veio me trazer, não é fundamentos. Bom, eu vou eu vou levantar um ponto que me chamou extrema atenção no seu texto. Eu acho que é um ponto inovador. Quando você menciona a questão do essencialismo, não se trata mais de antagonismo, não se trata mais de ideologia, como dizia
não é o nosso amigo Cazuza, dar-me uma ideologia para poder viver. Não se trata mais disso. E eu assisti uma palestra no Congresso Mundial de Filosofia, o maior especialista em Nietzsche, um dos maiores no mundo, e aquilo me fez repensar profundamente o que significou para a humanidade a morte de Deus. Então, ninguém consegue sobreviver no resto do chão. É preciso encontrar um gancho de transcendência. Ora, o que a gente tem por aí, não é evangelismo e etc., mitificação de pessoas, mitificação de candidatos, etc., é uma forma, é um gancho que se procura como uma busca de transcendência. Mas, como eu tenho formação em psicanálise, eu levo sempre para a questão psicanalítica, que é o problema do gozo. Quem não tem gancho de transcendência se entrega ao gozo a qualquer preço. Aí encontra com isso que você caracterizou como demolidor. E o Otávio colocou a pergunta: tem limite? Não há limite. Quando a pessoa se entrega ao gozo a qualquer preço. Bom, para terminar, eu acho que o teu texto é um diagnóstico. Nós estamos numa época em que não temos respostas peremptórias, não é? O problema é todo da incerteza, não é? Já temos uma obra para pensar sobre isso, incerteza, imprevisto. Nós vemos uma época como essa. Mas tem uma coisa que me fez falta no seu texto. Me fez falta. Eu acho que a esquerda, ela falha na falta de atenção que ela dá para as transformações profundas da tecnologia. E aí você fala do rádio, você fala da televisão, e de repente as redes sociais, a gente fala em redes sociais, mas a transformação delas é voraz. Hoje nós estamos, e é uma continuidade da digitalização, dataficação, e hoje nós estamos na inteligência artificial. Conclusão. Eu acho que eu acrescentaria e gostaria que você levasse em consideração, se valer a pena, a, o ser humano não é mais o que ele era. O ser humano é outro. E nós temos que aprender a observar os jovens, observar as crianças, para perceber a transformação que está acontecendo no humano. Então, olha, eu fui convidada essa semana para dar uma palestra sobre assombros do contemporâneo. Achei maravilhoso. Nós estamos assombrados. Bem, só para finalizar, fiquei um pouquinho assim frustrada com o seu parágrafo final. Claro que você abre um campo para a gente pensar. Não é mais vocês, cientistas políticos. Eu sempre penso para o lado da filosofia, psicanálise. Então, vou lá buscando, né, escarafunchar no cerne das coisas. Mas faltou inventividade. Eu acho que seus caminhos são ainda muito tradicionalistas. Eu acho que nós temos que assumir a coragem de inventar em todas as áreas em que nós estamos. Bom, quero te dar o parabéns, eu aprendi muito com você. Lúcia, muito obrigado. E eu adorei né, enfim, essa associação entre, né, a perda de transcendência, né, junto com o gozo. E eu acho que isso a gente vê muito mesmo. Acho que isso ajuda muito a explicar. E eu acho que a política pode ser também. é, é, Quer dizer, eu gostaria de acreditar que a política poderia oferecer algo de transcendente, né? Sim. E eu acho que ela não oferece há muito tempo.
e acho que isso pode também entrar por esse caminho para também explicar a força eleitoral dos demolidores. É, e eu concordo com a tua análise, com a tua crítica. Eu também acho, eu só fui no que existe, eu só citei coisas que existem, eu não saí da caixinha, eu só citei experimentos que já existem, que foram testados, e eu acho que tem um campo riquíssimo, tanto na área de pensar em instrumentos participativos, quanto também pensar para além da participação, né? Quer dizer, pensar de maneira ainda mais criativa, como você colocou. Então você tem toda a razão. Eu só desafio para escrever um próximo artigo mais nesse sentido. Só comentar que eu concordo muito com o que o Miguel falou. Se a gente realmente pegar a história do governo representativo, não é? Não é só que ele começou sendo aristocrático, ele começou sendo abertamente antidemocrático. Tipo, os pais fundadores, das revoluções que nos legaram os governos representativos, eles tinham um horror à ideia de democracia do governo da maioria. O seu texto, uma outra coisa que eu gosto muito, e eu vou conectar com esse primeiro ponto, é a ideia do chamado construtivismo, né? Entender que as identidades coletivas, elas não estão dadas de antemão, e ao contrário, elas são fruto de construção. E eu acho que, de fato, se a gente pensar que elas são dadas de antemão, a gente já perdeu o jogo de antemão. Tem muita gente que acha que é preciso ceder, é preciso acenar para a direita, porque, enfim, agora a população seria de direita, alguma coisa do tipo, mas acho que a política, de verdade, o interessante da política é conseguir transformar identidades, paixões e afetos. Mas aí agora eu coloco a minha pergunta: será que dá para transformar esses afetos sem algum grau de verticalidade? Não é? Será que, enfim, a gente escreveu um livro sobre populismo, e populismo frequentemente é associado a uma certa ideia de verticalidade. Será que existe uma tensão entre horizontalidade e verticalidade, mas será que a gente pode abrir mão, ah, da representação nesse processo? E eu tendo a concordar com você. Minha pergunta, ela é mais uma provocação do que necessariamente um ponto de discordância, mas é porque ao longo do século XX, muitos movimentos propuseram uma democracia mais participativa e acabaram se confrontando com alguns limites, alguns problemas. A ideia é que, na prática, em corpos participativos, o poder não é igualmente distribuído, né? Mesmo que todo mundo possa falar, algumas pessoas falam, participam e têm mais força do que as outras. Na prática, as experiências costumam ser limitadas em termos de escopo, em termos de espaço, mesmo o orçamento participativo, que a gente pode achar algo promissor, é sempre restrito a um bairro, a uma cidade, não é difícil pensar isso de maneira maior, nacional, em grande escala. Tem uma dimensão, então, um pouco paroquial nisso. Há todo um debate sobre um mérito que haveria na representação e que não haveria na participação, que é o fato de que na representação há um tempo maior para debater, o imediatismo da decisão por referendo ou mesmo na ágora, não é? Essa coisa russoniana de vamos falar, votar de uma vez só, não daria espaço para uma troca, para uma reflexão maior. E, como diria o Arnold Kaufmann, que foi um dos primeiros teóricos da participação, mas que depois iria levantar alguns pontos críticos, ele vai dizer que um dos problemas da, da participação é que ela toma muitas tardes, né? Dá muito trabalho participar. Talvez as pessoas cada vez menos queiram participar, não é? Então eu coloco essa questão. Será que é possível, de fato, transformar esses afetos, transformar identidades, e de fato convencer as pessoas, enfim, a mudar a forma como entendem o mundo, irem para um ethos, uma ética mais democrática, apenas pela participação? É isso. Obrigado. Eu acho que, vamos lá, eu acho que existe um papel historicamente do populismo fundamental para a democracia na América Latina. Eu acho que não existe democracia na América Latina sem, pelo menos historicamente, sem populismo. Acho que, enfim, isso está. Leiam o nosso livro, para quem não leu, a gente já fala disso lá. Mas essencialmente, então, acho que a verticalidade tem um elemento fundamental para e que certamente, enquanto houver Estado-nação, a gente não tem como abrir mão de algum grau de verticalidade, porque eu acho que o Estado-nação complica muito você conseguir inovar
nas ferramentas participativas. É, mas tem um outro elemento aí que se coloca, é muito mais fácil de pensar, e não à toa, a maioria dos instrumentos participativos, eles que mais funcionaram são locais, né? Então, acho que a gente pode pensar cada vez mais numa governança metropolitana, por exemplo, tivesse instrumentos mais participativos. Hoje em dia a gente não tem nem do ponto de vista administrativo, as metrópoles não têm administração, né? Então você não tem como eleger um governante na metrópole, né? No Brasil você tem o governador do estado, que é uma coisa que não faz nenhum sentido, a não ser que seja gaúcho ou pernambucano ou baiano, mas assim, todo o resto, não, né? O estado não faz muito sentido. É, e você tem os municípios, o desenho deles é todo estranho, enfim, não corresponde de fato a como as pessoas vivem, né? Então já tem esse problema tem um problema já no estado administrativo atual de desenho dos seus territórios em relação à própria representação, enfim, ou administração que corresponde a um território, né? Então já tem esse problema já está colocado. Então eu concordo que requeriria algo está sempre condicionado, esses instrumentos são sempre condicionados a um território e também estão condicionados, acho, a tempo. E por mais que as ferramentas digitais, enfim, com acesso à tecnologia esteja cada vez mais democratizado e seja mais fácil tomar decisões sem ter que estar numa tarde, numa assembleia, ainda assim, eu acho que tudo vai depender muito de como é que o mundo do trabalho vai evoluir, né? O quanto que isso não vira também, em alguma medida, um entretenimento, um lazer. Talvez você participar de certas coisas no mundo do trabalho em que tem cada vez menos trabalho para as pessoas, ou que o trabalho também é mais fragmentado, né? Então você trabalha, né? Você tem mais espaços no dia em que, não sei, enfim, acho que isso tudo vai depender muito dessas evoluções. Mas só para trazer uma coisa que eu não concordo, acho que é, pode haver deliberação de qualidade, sim. E acho que tem, por exemplo, um exemplo que eu acho muito interessante é o da Irlanda, em que você tem o experimento de Assembleia Cidadã. Então, no fundo, o governo irlandês assume um governo. A Irlanda era o único país, acho, na Europa que tinha a proibição do aborto na Constituição, né? Que isso tinha sido um referendo nos anos 80 que tinha estabelecido, Irlanda, um país muito católico, proibição do aborto. Aí assume um governo de esquerda, que era uma mulher, se não me engano, que foi primeira-ministra, me esqueci o nome dela agora, em 2016, eu acho. E ela não queria colocar para votar a legalização do aborto, embora fosse uma pauta cara a ela e, evidentemente, ao grupo político, ou parte do grupo político dela. Porque ela sabia que ia ser derrotada no parlamento, por mais que ela tivesse maioria parlamentar. E aí o que ela resolveu fazer foi que ela faria um plebiscito, mas esse plebiscito ele se daria após 6 meses de uma Assembleia Cidadã, que a Assembleia Cidadã, no fundo, era um sorteio, você pegava um número específico, acho que era próximo de 100 cidadãos, sorteados, representativos de fato, não por meio do voto, que quem tem mais dinheiro ou quem é apadrinhado por uma burocracia partidária se elege, né? Mas sim realmente representativa sociologicamente, né? O que a gente chama de representação descritiva da sociedade. É, e essa discussão aconteceu durante 6 meses. Toda semana eles se reuniam, isso foi reportado amplamente. Então, você pautou o país com essa deliberação. No final, enfim, os delegados votaram, e o curioso é que você tem 2/3 que votaram favoravelmente à legalização do aborto, e dali a pouco você teve um plebiscito que deu mais ou menos a mesma quantidade de votos. 65% da população aprovou a legalização do aborto na Irlanda. Então, acho que isso é um elemento interessante, porque, evidentemente, você não tinha 65% desses delegados que acreditavam que era importante legalizar o aborto. Isso não era um consenso tão grande na sociedade irlandesa para tal. E foi durante 6 meses de deliberação, de discussão com especialistas, discussão com padres, que você começou a ter uma deliberação que foi amplamente documentada e que, em algum lugar, é difícil estabelecer a causalidade aí, mas existe certamente uma correlação, pelo menos, entre uma coisa e outra. Então, acho que tem experimentos que podem ser interessantes e que são e é muito mais forte esse mecanismo de legalização da interrupção voluntária de gravidez do que se fosse pelo parlamento ou, como em outros países, pelo judiciário, que é ainda mais frágil, né? Mas, enfim, acho que é isso. Queria observar 2 coisas. A primeira, como é que você lida com a ambiguidade contida no teu discurso, que finaliza dizendo que não é para eliminar o voto,
E, no entanto, toda a tua argumentação vai no sentido de dizer o voto, não é que ele não faça sentido, mas já que ele não é representativo, que sentido ele faz? A minha hipótese é que o voto continua sendo muito importante. Historicamente, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de assinalar. O voto é uma conquista. A gente está insistindo muito num outro lado da democracia, que é o lado aristocrático, mas cuidado. O voto feminino foi conquistado, as diretas já foram uma conquista, o voto dos analfabetos no Brasil foi uma conquista. O voto é uma conquista democrática fundamental. E o voto é inseparável da representação política. Nós vivemos uma espécie de miragem em que a representação política poderia, em função do avanço dos dispositivos digitais, ser substituída, Rousseau queria isso, pela presença, não pela representação, mas pela presença direta do cidadão. As redes sociais, em tese, abririam caminho para isso. Alex Pentland, um artigo dele eu coloquei no grupo recentemente, ele continua insistindo nisso de uma maneira muito interessante, tem gente insistindo nisso, mas, de qualquer maneira, o risco que a gente corre com todos esses dispositivos de presença e de participação direta é um risco de de tornar mínimo o papel da política propriamente dita. E aí eu não vejo como a gente não ser weberiano. Não dá para fazer política se não tiver político. Infelizmente, seria bárbaro se não tivesse política, mas tem como fazer política se não tiver política? E esse componente que você citou da Irlanda, eu gostaria de saber se você está acompanhando, porque entre 1900 enfim, entre 1986 e 2009, a OCDE tem um trabalho que registra 289 casos como esse que você mencionou da Irlanda. Talvez não tão espetaculares, mas é uma coisa que se difundiu globalmente. E eu suspeito que ao menos metade dos que estamos aqui não tem a menor ideia de que isso aconteça, porque não teve a repercussão global que nós apostaríamos que tivesse tido. Mas o meu ponto fundamental, se você tiver que escolher, é esse da ambiguidade, de você tem toda a razão no que você fala a respeito do voto, ao mesmo tempo, você não tem como terminar sem dizer, não, mas o voto é muito importante. Como é que fica isso aí? Excelente, Ricardo, obrigado. Não, essa é a grande contradição do meu texto, né? Já que tem contradição da extrema-direita, essa é a minha contradição. Para te dizer, eu acho que o voto ele tem uma importância histórica enorme, e acho que né, e grande parte o ter o direito a votar foi, enfim, foi não, ainda é, né? Porque não é, é uma conquista da maior importância. É, e eu acho que, de novo, assim, pensando assim, eu gosto muito da ideia do sorteio. Por exemplo, às vezes eu penso, não, o parlamento devia ser só sorteio. Mas se vira só sorteio, né, e você mantém o voto para o executivo, né, mas se vira tudo sorteio, como é que você cria formação política, né? Como é que você constrói, aquilo que a Isabela está falando, como é que você constrói identidades políticas, né? Porque por mais que seria muito mais representativo do ponto de vista sociológico, né? Teria muito mais pessoas negras, teria muito mais mulheres decidindo, mas você não teria uma construção política subjacente a ela, né? Então isso, enfim, não dá para saber porque não ocorreu, mas muito provavelmente é difícil você imaginar uma construção de identidades políticas sem o mecanismo do voto, né? Acho que ele é um elemento crucial nesse sentido. Mas isso dito, e por isso que eu não quero substituí-lo. E também não quero substituir porque eu não tenho nada de melhor para colocar no lugar. Acho que o problema aí vem a falta de criatividade que a Lúcia já apontou. Nenhuma dessas propostas pode substituir o voto, ainda mais num contexto de Estado nacional. Mas eu acho que talvez a nível local a gente pudesse pensar um pouco mais, mas a nível nacional certamente não há a menor possibilidade de você
não tem nada que foi experimentado que possa ser comparável ao voto. Mas eu acho que a gente precisa, é, até na maneira como a gente encara, dissociar mais a ideia de voto e de democracia. Porque, inclusive, tem um estudo interessante, quer dizer, o voto, né, toda essa ideia, tem todo um corpo de literatura da ciência política americana que fala sobre as democracias iliberais, né? Quer dizer, que se convém, no jornalismo virou democracia iliberal, né? Na ciência política tem vários outros nomes, temos democracias, enfim, tem vários outros nomes. Cada autor tem um nome do conceito, mas que é sempre o mesmo. Mas e existe muita, por exemplo, na África existe bastante evidência de que ah, você tem uma mudança, né? Pós-golpe de Estado, você começa a ter eleições que são colocadas na sequência. Quer dizer, o mecanismo competitivo da democracia eleitoral, ele permanece, mesmo após um golpe militar. É, isso é então tem uma certa tendência que até os autoritários hoje em dia gostam dos votos em algum lugar, né? Coisa que não era o caso no passado, né? Os autoritários estavam tentando limitar o acesso ao voto, né? É, a, Porque talvez os autoritários do passado eram mais conservadores, não eram de extrema direita, e hoje em dia é o contrário, né? Então acho que nesse sentido o é, eu acho que o que eu acho que é importante é a gente dissociar. Democracia não equivale a voto, e não é porque alguém ganhou uma eleição que ele é democrático. Eu acho que acho que essa associação que eu acho que a gente tem que combater e dizer, bom, o voto ele foi importante, ele é importante, mas ele é insuficiente. Então, como é que a gente consegue é, construir outros mecanismos para além dele? Acho que é um pouco por aí, Ricardo. Mas não, eu não sou a favor da gente cancelar as eleições, até porque foram as eleições que impediram que o Bolsonaro fosse reeleito, que eu acho que foi fundamental para a democracia brasileira. Eu vou tentar ser bem rápido. O meu coração de esquerda está meio perdido com essa ironia que a gente está vivendo de torcer pela reconstrução da direita, né? No sentido de uma direita conservadora. É, é uma pergunta sobre imprensa, Miguel, porque é o seguinte: já se falou tanto, imprensa era ou é o quarto poder e tal, e é um poder sem voto, quer dizer, não tem voto, a imprensa não é eleita, né? É, teve esse episódio do Bezos mudando a posição do Washington Post em relação ao Trump, em relação à eleição, e não sei se pesou ou não pesou na eleição do Trump, sinceramente. Mas a minha pergunta é justamente tem a ver com isso. Esse tal poder da imprensa, como que ele se diluiu e o que ele significa nesse momento, quando se fala de outras formas de busca de representação? Eu queria perguntar também para o Miguel, a quem eu agradeço pelo texto também, um dos mais instigantes que eu li em muito tempo sobre a questão eleitoral, a questão política, a questão do voto, é exatamente sobre qual o papel da imprensa e o que te incomoda na cobertura da imprensa hoje em dia como cientista político. Porque eu, como jornalista, muita coisa me incomoda. Me incomoda um falso consenso nas análises econômicas, me incomoda outro falso consenso nas análises políticas do chamado jornalismo profissional. Ao mesmo tempo, a gente vê um espaço ser cada vez mais ocupado nas redes sociais por gente que não é jornalista, por gente que não tem as ferramentas e, no entanto, tem o espaço, tem os seguidores. Então, eu queria um pouco nessa sequência te perguntar sobre o papel da imprensa nesses desafios da democracia do nosso tempo. Lembrando que, como eu disse ali no chat, as redes sociais, a internet resolveram o problema do timing para quem quer tempo, respondem a tudo imediatamente, enquanto que a democracia e os seus leitores, inclusive a imprensa, respondem com mais dificuldade, com mais tempo. Era isso, mais ou menos. Pois é, eu acho que a imprensa tem uma função, acho que ela teve uma função primordial ao longo de todos esses anos, porque, mal ou bem, a imprensa, assim como os partidos, eu acho que é uma posição parecida com os partidos políticos, né? Os partidos políticos, ah, ah, eles tinham, de fato, um trabalho de conexão com a sua base, né, no passado, é, e, ah, e, na realidade, eles funcionam um pouco como intermediário, como um filtro também, um filtro de qualidade. E eu acho que a imprensa tinha esse papel no passado,
e que ela perdeu não por culpa dela, mas por conta dessa maluquice acontecendo no mundo, é, dessa, dessa revolução digital que aconteceu no mundo, que, enfim, que mudou todos os setores e também afetou muitíssimo a imprensa. Eu acho que a coisa mais grave é que, por mais que a gente pudesse criticar a imprensa, a imprensa ela permitia que você tivesse um ponto de partida comum de discussão, né, dentro de uma sociedade. Então, a gente está discutindo dentro esses são os limites do que a gente entende que é razoável e que não é razoável, a gente discute dentro desses limites, né? É um pouco como se ela definisse, não as regras do jogo, mas ela definia os limites do debate público em algum lugar. E claro que você podia ter críticas a isso, né, a quantidade de identidades que estavam representadas, as vozes que estavam representadas, tem críticas para tudo isso. Mas esse cenário era mais interessante do que o cenário hoje em dia em que ninguém se entende, porque não existe mais, a gente não consegue conversar com. A gente pode conversar com bolsonaristas sobre várias coisas, mas a gente não tem como conversar com bolsonaristas sobre o governo Lula, por exemplo. Porque vai estar tão cheio. Por mais que a gente passe, eu tenho milhões de críticas ao governo Lula, várias. Assim, tem uma lista gigante. Poderia super me entender em alguns pontos com, talvez não um bolsonarista, mas alguém que, sei lá, um antipetista. Mas não dá, porque o ódio o nível de desinformação, né? Uma vez eu fui ao médico, o médico falou, não, pois é, né, o Brasil financia o Hezbollah. Então, assim, como é que você tem essa discussão com uma pessoa que você pode até criticar a política externa do Lula, mas financiar o Hezbollah, aí também, né, meu amigo, você já passou de tudo que é possível e imaginável. Mas, enfim, o meu ponto então, acho que a imprensa ela tinha essa função. E ela, infelizmente, perdeu essa função não por culpa dela. O que me preocupa é que a imprensa continua sendo um filtro de excelência. Ela continua, por mais que, digamos, que exista uma erosão de autoridade, ela é fundamental, ela ainda é um marcador, ou pelo menos uma chancela de algum nível de qualidade, daquela informação. E o que me preocupa é que são duas coisas. Isso no mundo todo o Ocidente acontece isso. É o fato de bilionários estarem comprando a imprensa, né? Então você tem, está acontecendo nos Estados Unidos, enfim, foi citado, está acontecendo na França. Na França, toda a imprensa é possuída por bilionários, de esquerda, inclusive, não é só de direita, ou de centro. Você tem cada vez mais grupos econômicos que não estão interessados em ganhar dinheiro com imprensa, porque seria legítimo você querer ganhar dinheiro com uma empresa de comunicação, mas não é esse o objetivo, não é porque o Bezos vai ficar mais rico que ele comprou o Washington Post, né? Não é porque o Bolloré vai ficar mais rico que ele comprou o Canal Plus, né? Ele vai ter, no fundo, uma influência política através da mídia. Isso é que me preocupa. E tem uma segunda coisa que me preocupa que eu vejo na imprensa brasileira. Não vou citar aqui, inclusive não vejo inclusive o grupo do Marcelo fazendo isso. Acho que o grupo do Marcelo é um dos poucos em que de fato é um grupo que ganha dinheiro com comunicação e não com outro business, né? O business principal é a comunicação. Mas o que eu vejo acontecendo em alguns jornais importantes brasileiros, que é aquela coisa de que você tem uma página do jornal com o nome do jornal, mas que na realidade é um evento promovido por algum lobby, né? Na saúde, que é a área que eu trabalho, tem o tempo todo. Então, discussão sobre os planos de saúde. Aí parece que é uma página de um jornal sério, na verdade não. É só é o estúdio, o nome do jornal, ou cada um tem o seu. Isso eu acho muito problemático, porque eu acho que é uma maneira de você tirar a chancela do jornalismo, da qualidade, mas você mantém a marca, então parece que é uma coisa séria, quando é uma coisa simplesmente algum lobby de algum setor que simplesmente pagou para financiar algum evento daquele jornal e que aí saiu né, uma página daquele jornal promovendo, no fundo, o discurso desse lobby, sem ter nenhuma visão crítica, sem fazer o trabalho que a imprensa faz. Então, acho que esses são as coisas que me desagradam e me preocupam na imprensa. Acho que a imprensa deveria permanecer sendo esse filtro de qualidade que sempre foi. Obrigadíssimo pela sua apresentação. Não li o texto, vou ler, mas sua apresentação foi muito clara e eu queria destacar um ponto que você mencionou, né, que é a crescente dificuldade de governar.
você mencionou várias questões fundamentais, né? A crescente interdependência e outros fatores. Mas eu queria destacar dois pontos que talvez também caíssem aí. Um deles é a crescente desigualdade dentro dos países, né? Só para efeito de exemplo, imagine os indicadores econômicos e sociais do Distrito Federal e do Maranhão. São dois mundos, por qualquer perspectiva que você quiser olhar. E, 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 e quando você tem esse tipo de coisa, você fazer política pública e ter sucesso em políticas públicas é algo extremamente difícil, porque você vai estar incomodando por definição, você vai estar errando por definição. E aí a ideia, digamos, dos processos democráticos, quando você tem esse tipo e grau de problema, é algo que eu considero ultra complexo, enfim, que é um assunto conhecido, na verdade. O outro tema tem a ver com a crescente, o processo de aceleração das inovações, dos choques internos e externos, de mudanças de política, de necessidade de os políticos reagirem a questões muitas vezes altamente complexas. O processo democrático convencional muitas vezes não está preparado em termos de tempos e também em termos de processos para amparar aquele que está no executivo, o ministro, tal, para que ele possa responder, reagir para defender os interesses do país. Isso muitas vezes leva a certos abusos por parte desses políticos, e muitas vezes esses abusos se legitimam, como a gente está vendo lá com o Trump, que tem atropelado processos, tem atropelado normas e até mesmo normas constitucionais, né? Então, assim, eu estou mencionando esses dois casos, né, da desigualdade e da necessidade de reação a choques externos de diferentes naturezas, como algo que se adiciona a essa dificuldade de governar e de governança, e que muitas vezes levam muita gente a pensar que o caminho convencional do voto, dos processos democráticos, já não cabem mais. E que é preciso, às vezes, esse algo mais, e esse algo mais pode entrar na parte de você exceder, de você cruzar linhas, e muitas vezes isso pode até ter amparo e se legitimar. Então, assim, eu queria talvez ouvir um pouco das suas reações a esse tipo de questão. Obrigado. Eu vou num caminho oposto ao do Jorge Rabacha, trazer aqui uma provocação, porque a leitura que eu tenho é que, ao contrário do período da globalização, onde havia uma restrição no poder discricionário dos governantes, era muito difícil ser legítimo, muito difícil governar, porque não havia, inclusive, grandes distinções entre direita e esquerda, todos faziam aproximadamente a mesma política, a esquerda era um neoliberalismo de esquerda, a gente sabe disso, né? Então, essa indiferenciação acabou, de certa forma, favorecendo o surgimento de alternativas conservadoras, reacionárias, tudo isso. Eu me recordo do livro do Moisés Naim, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, é O Fim do Poder, onde ele dizia, olha, é muito fácil hoje em dia ganhar o poder, mas é praticamente impossível fazer uso do poder, exercício do poder, e muito fácil perder o poder. Porque havia essa limitação, que foi mencionado aqui algumas vezes, de governar. Era muito difícil governar, né? Uma vez conversando com o ex-presidente Fernando Henrique, num evento lá na Fundação Fernando Henrique, ele dizia, Otávio, não é que seja difícil governar, é inútil governar. Eu nunca esquecerei essa frase do FHC. Claro, ele forçou essa expressão, mais no sentido de dizer, olha, não dá, não temos graus de manobra suficientes. Mas agora, com a desglobalização, que, sobretudo, desglobalização no sentido pós-crise 2008, 2011,
aumentou muito a intervenção do Estado na economia, a capacidade discricionária dos governos, dos bancos centrais. Isso tudo vem no bojo do avanço do autoritarismo, avanço dos autocratas, que hoje restauram o poder da canetada. Hoje tem canetada. Hoje você vê todos os governos de extrema-direita com um grau de margem de manobra impressionante. Se vai ter o alcance, se a demolição vai ter limites ou não, isso aí é outro debate. Mas o que existe hoje é um extraordinário aumento dos graus de liberdade de governar. Haja vista o caso do Trump. Impressionante a quantidade de. Os freios e contrapesos foram todos desminguindo, né? Na democracia americana, em vários países do mundo, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: talvez a gente esteja subestimando a duração e a sobrevida, a vida longa, na verdade, de uma dessas autocracias, no poder. Eu acho que nós temos uma combinação absolutamente inédita, que eu acho que ninguém está chamando atenção para isso, não que eu esteja aqui descobrindo a pólvora, mas que é a combinação de autocratas nesse contexto de desglobalização, de protecionismo, de intervencionismo, de canetadas a rodo, né? Com a plutocracia dos big techs. Essa harmonia não existia antes. Hoje há uma harmonia absoluta entre esse poder do digital e das big tech, dessa plutocracia, com a autocracia. Isso não só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é óbvio, né, porque eles estão no poder, mas eu acho que globalmente. Então, eu até botei aqui no chat, puxa vida, já conversamos aqui algumas vezes de que a democracia está perdendo de 7-1 para a autocracia. Você tem hoje, ninguém defende a democracia, só nós aqui do República da Manhã, estou brincando, claro. É, Ninguém defende a política, a antipolítica está ganhando de 7-1, quer dizer, é uma. Então, nesse contexto, eu fico me perguntando, de forma quase que angustiada, puxa vida, eu tenho uma intuição de que esse ciclo de autocracia será um ciclo hegemônico, duradouro, longo, muito mais longo do que nós possamos imaginar, em função dessa particularidade, desse ineditismo. É inédito esse casamento de big techs com autocracias. Então, é um pouco essa reflexão que eu trago para você no final dessa nossa conversa, já de antemão agradecendo imensamente aqui a sua participação. Você responde, ao final o Eugênio faz algum comentário e eu vou passar a palavra para Renê no final, dar alguns recados aí na área cultural. Muito obrigado, ô Miguel. Vou começar então respondendo o Jorge e depois o Tato. Jorge, acho que a questão do choque exógeno ela é muito interessante porque a democracia representativa ela funciona para a normalidade, né? Quando tem um choque exógeno, ela rapidamente suspende a norma, né? O choque exógeno, imediatamente, qual é a resposta da democracia? Regime de exceção, sempre. É sempre isso. Foi assim com a Covid. Então, assim, ah, você tem um choque exógeno, o que acontece? Todo o poder para o executivo e o executivo determina as coisas. Passando por todas as instituições, inclusive, às vezes, instituições que já tinham sido previstas para situações de crise. É o caso do Macron na França. Acontece Covid na França. No início, o Macron está meio sem querer fazer nada. Aí, quando na Itália está todo mundo morrendo e ele está vindo chegar, aí ele fecha tudo, decreta, no fundo, estado de emergência. Você tem uma instituição na França. Claro, na França você tem instituição para qualquer coisa, né? Mas você tinha instituição prevendo para crises sanitárias. Você tinha comitê montado. Ele ignora esse comitê e monta um comitê dele. Porque é compreensível, né? Quer dizer, ele é o presidente, quer resolver o problema, chama quem ele confia, né? E então você tem uma criação de nova institucionalidade informal, porque não se constitui um conselho, mas então assim, a democracia nunca se pensou bem para o choque exógeno, né? E dentro de um mundo em que a gente está diante de crises existenciais muito grandes, por causa das mudanças climáticas, por causa da inteligência artificial, por
porque vai vir outras pandemias, a gente vai ter outras pandemias certamente no futuro, é, a gente não está preparado, do ponto de vista institucional mesmo, do ponto de vista de regime político, para choque exógeno. A gente nunca soube lidar de maneira democrática com choque exógeno. A gente suspende a democracia e os direitos para lidar com choques exógenos. Foi o melhor que a gente conseguiu fazer até agora. Acho que isso a gente deveria mudar, porque vai ter mais choque exógeno, então a gente tem que conseguir encará-los de outra maneira. Até porque na próxima pandemia vai todo mundo reagir que nem o Bolsonaro, se for desse jeito, porque todo mundo que tentou fazer a coisa certa do ponto de vista técnico-científico pagou o preço em termos de popularidade. Até a primeira-ministra da Nova Zelândia, que era uma star, teve que renunciar. Então, depois de um rápido pico de popularidade, daqui a pouco também ninguém mais aguentava ela e tiraram ela. Então, assim, o futuro de uma pandemia serão muito mais Bolsonaros e menos Macrons. A gente vai ter muito mais uma situação que é muito mais grave, inclusive. Mas, enfim, então acho que a questão do choque exógeno ela é fundamental para a gente poder pensar a democracia como ela está colocada hoje. E como é que ela vai ser resiliente diante de um cenário que vai mudando. E, Otávio, o teu ponto me parece muito interessante, porque eu, de fato, assumo um cenário em que o Estado-nação está em crise. E você traz uma visão diferente, justamente, de que o Estado-nação não está mais em crise como estava no pré-2008. E aí eu acho extremamente interessante, mas eu me pergunto o quanto que essa discrecionalidade ela não se dá quando você tem um apoio. Eu não sei, eu vejo como, olhando para a França, olhando para o Brasil, é, a completa falta de espaço orçamentário, o nível de endividamento absurdo. No Macron não consegue fazer nada, o Lula não consegue fazer nada. É, é, a própria Meloni, pegando agora o exemplo da Meloni, né? A Meloni se elegeu prometendo não trazer imigrantes para a Itália. E ela teve que legalizar vários imigrantes ilegais porque os barões da indústria italiana pressionaram ela. Não à toa ela foi em cima da agenda mais homofóbica e transfóbica. Ela acelerou, porque ela não conseguiu entregar na parte de imigração. Então ela teve que perseguir justamente a populações LGBTs, porque ela não estava entregando na parte de imigração. Então algo de fascismo ela tinha que dar, e ela não conseguiu dar no ponto principal dela. Porque teve essa... Então eu me pergunto, eu entendo o teu argumento, mas eu me pergunto o quanto que, quando não está totalmente associado a essa plutocracia que você fala, o quanto que existe realmente de espaço para os governos agirem.